Olá, me chamo Guilherme Almeida Ramos, RA 2206905, e hoje estamos aqui para apresentar o nosso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, da disciplina TCC 530, turma 009. O tema do nosso trabalho é a análise espacial e temporal de encalhes de fauna marinha no litoral do estado de São Paulo, com dados do sistema SIMBA. O grupo é composto pelos integrantes Érica Catarino Marins, RA 1825797, Gabriel Catarino Marins, RA 2207219, Guilherme Almeida Ramos, RA 2206905, Jonas Cândido Pereira, 2211008, com o orientador, o professor mestre Anderson Nogueira Cotrim. Nosso trabalho une ciência de dados e meio ambiente para analisar os padrões de encalhes de fauna marinha no litoral do estado de São Paulo, através de dados públicos do sistema SIMBA, buscando identificar padrões temporais e espaciais, compreender quais regiões apresentam maior concentração de ocorrências e quais grupos de animais são os mais afetados. Além disso, aplicamos técnicas de análise exploratória, estatísticas e geoprocessamento para transformar grandes volumes de dados ambientais em informações úteis para apoio à conservação marinha. Olá, meu nome é Érica Catarino Marins, meu RA é 1825797 e nesse vídeo eu vou apresentar o escopo e a inspiração do nosso trabalho de conclusão de curso. A inspiração para o nosso trabalho, ela surgiu da combinação de duas áreas que a gente considera fundamental, que são a ciência de dados e a conservação ambiental. Nos últimos anos, nós percebemos que houve um aumento significativo aí na disponibilidade de dados ambientais públicos, o que abre aí novas possibilidades para análise e compreensão de problemas reais. Nesse contexto, nós escolhemos focar aí no encalhe da fauna marinha, que ocorrem quando os animais chegam às praias, vivos ou mortos. Esses eventos, eles chamam a atenção porque eles funcionam como indicadores de saúde dos ecossistemas marinhos, refletindo tanto causas naturais quanto impactos provocados aí por atividades humanas, poluição, pesca, mudanças ambientais, enfim. Diante disso, surgiu o interesse de aplicarmos essas técnicas de ciências de dados para analisar esse fenômeno, de forma estruturada, de gerar conhecimento para que possa contribuir aí para a conservação da biodiversidade marinha. O nosso trabalho, ele está inserido no contexto do litoral do estado de São Paulo, que é uma região com grande diversidade aí de ecossistemas e também de elevada pressão causada por atividades humanas. A base de dados que nós utilizamos foi o sistema SIMBA, que reúne milhares de registros de encalhes e também do esforço, do monitoramento aí ao longo dos anos. A partir disso, nós definimos o problema central da nossa pesquisa, que foi identificar quais regiões apresentam maior ocorrência de encalhes e entender, se existem padrões sazonais ao longo do tempo e, com isso, poder analisar aí quais são os grupos de animais aí mais impactados. Esse problema, ele é relevante porque ele permite transformar esses dados, em informações estratégicas, contribuindo para decisões mais eficazes na área ambiental. O escopo do nosso projeto, ele envolve a análise de encalhes do litoral paulista, utilizando técnicas de ciências de dados como a análise exploratória, séries temporais e geoprocessamento. Entre os principais objetivos, nós destacamos a identificação de padrões espaciais, ou seja, onde os encalhes acontecem com maior frequência,
Analisamos aí a evolução ao longo do tempo, identificando possíveis variações sazonais e também avaliamos a proporção de mortalidade entre as diferentes classes animais. Além disso, um ponto importante aí do nosso trabalho é a consideração do esforço do monitoramento, porque ele permitiu uma análise mais justa, evitando distorção entre regiões com diferentes níveis de coletas de dados. E, bom, assim, nosso trabalho ele busca integrar a tecnologia e o meio ambiente, mostrando como a ciência de dados ela pode contribuir para a compreensão desses padrões ambientais, né? E apoiar aí a preservação da fauna marinha. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Gabriel Marins, do RA 2207219, e eu vou explicar um pouco sobre o que é o SIMBA e por que escolhemos trabalhar com esses dados no nosso TCC. Bom, o SIMBA é o Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática. Basicamente, ele funciona como um grande banco de dados voltado ao monitoramento ambiental costeiro e marinho do Brasil. É dentro desse sistema que ficam armazenadas diversas informações relacionadas aos encalhes de fauna marinha, como por exemplo a espécie do animal encontrado, a localização da ocorrência, a data do registro e além também da condição em que esse animal foi encontrado. Esses dados são extremamente importantes porque permitem acompanhar o comportamento da fauna marinha ao longo do tempo e identificar também possíveis mudanças ambientais, padrões de ocorrência e até impactos causados pela ação humana. Além disso, por reunir informações de diferentes regiões do litoral brasileiro, o sistema acaba se tornando uma ferramenta muito relevante tanto para pesquisas científicas quanto para ações de monitoramento e conservação ambiental. Então, essa é a tela inicial do SIMBA. É através dela que conseguimos acessar toda a base de dados utilizada no desenvolvimento do nosso trabalho. Grande parte dessas informações vem dos projetos de monitoramento de praias, conhecidos também como PMPs, que realizam registros contínuos de encalhes de fauna marinha em praticamente todo o litoral brasileiro. Esses registros são organizados por regiões de atuação, o que facilitou também bastante a consulta e análise dos dados. Nosso TCC, nós escolhemos trabalhar especificamente com os dados do estado de São Paulo, principalmente pela quantidade de registros disponíveis e pela relevância ambiental da região. O outro ponto importante é que o sistema permite aplicar filtros específicos, como período, espécie e localidade, além também de possibilitar a extração de dados em planilhas do Excel. Isso ajudou bastante durante o desenvolvimento do trabalho, porque facilitou na hora de organizar e também para fazer o tratamento e posteriormente a análise dessas informações. Bom, afinal, por que decidimos trabalhar com o SIMBA? Nós escolhemos esse sistema porque ele possui uma relevância ambiental e científica muito grande. Através desses dados é possível identificar padrões relacionados à fauna marinha ao longo dos anos, entender áreas com maior ocorrência de encalhes e também até observar possíveis mudanças ambientais que podem impactar os ecossistemas costeiros. Além disso, os dados são georreferenciados, ou seja, cada ocorrência, cada animal que encalha possui uma localização específica registrada no sistema, E isso permite realizar análises espaciais mais detalhadas e visualizar a distribuição dos encalhes em diferentes regiões do litoral. É a partir dessa base de dados que nós conseguimos aplicar conceitos e técnicas de ciência de dados para buscar padrões e também gerar informações que podem auxiliar pesquisadores e órgãos ambientais no monitoramento e na conservação da fauna marinha. Então, mais do que apenas armazenar informações, o SIMBA também possibilita transformar grandes volumes de dados ambientais em informações estratégicas e úteis para a pesquisa, análise e a tomada de decisão. Olá, me chamo Jonas Cândido Pereira, meu RA é 2211008 e eu sou responsável pela apresentação da parte do código e resultados, ou, como vocês podem ver, pipeline de dados e resultados. Bom, gostaria de começar minha apresentação com a seguinte questão: o que é uma pipeline? Uma pipeline de dados nada mais é do que uma estrutura de etapas que move e transforma dados de uma determinada origem até um destino final onde eles podem ser analisados ou utilizados. Com base nesse conceito, separamos o nosso projeto em 4 etapas fundamentais para que pudéssemos fazer a nossa análise de dados
com o dataset do Simba. Começamos pela coleta e bibliotecas. A coleta foi feita pelo dataset público do Simba, que lá extraímos as tabelas de ocorrência, biometrias e esforços de monitoramento. As bibliotecas utilizadas foram Pandas para tratamento de dados, GeoPandas para o geoprocessamento, Matplotlib, Seaborn e SciFi foram bibliotecas estatísticas e visuais que inserimos no nosso projeto para que pudéssemos fazer as contas estatísticas e representar aquela informação com o melhor tipo de gráfico possível no caso, né? E a Shapely é uma biblioteca à parte que ajuda a gente a tratar pontos de latitude e longitude para que a GeoPandas pudesse compreender esses pontos, né? E fazer a plotagem dos dados necessários. Após isso daí passamos para o tratamento inicial, onde extraímos as 3 colunas, selecionamos elas, convertemos os tipos de dados necessários para tornar o programa mais leve, cada uma delas individualmente, mexemos na parte de datas, categorias e identificadores. Depois de fazer esse tratamento inicial, vamos para o merge e higienização. Primeiro fazemos um merge utilizando o left join na tabela de ocorrências, porque ela acaba sendo o nosso norte para a nossa análise de dados, porque por meio dela podemos traçar o que aconteceu, quando aconteceu e como aconteceu, em quais regiões aconteceram as ocorrências, e por meio disso trazer as respostas corretas para as nossas perguntas feitas anteriormente. No left join são usados a tabela de ocorrências, como falei, primeiramente, e também utilizamos a biometria, pois elas conversam e beleza. Não utilizamos os esforços de monitoramento nela, porque ela não acaba tendo uma certa coluna de identificadores, então o tratamento dela é feito à parte. E é feita a remoção de duplicados, nulos e inconsistências. E por fim vamos para a análise exploratória de dados, onde fazemos análise de séries temporais, sazonalidades, classes taxonômicas, taxa normalizada por esforço e processamento com mapas do KD do Litoral Paulista. O KD acaba sendo uma análise de hotspots. Bom, como eu falei, o merge acaba sendo left join, porque acabamos utilizando as ocorrências como norte na nossa análise de dados para a união das nossas 3 tabelas do nosso dataset. E como eu falei aqui no slide, aqui o dataset de esforço de monitoramento não participa do merge, porque não possui as colunas de identificação individual dos animais. Ele é utilizado separadamente para normalizar a taxa de encalhes por praia, eliminando o viés de locais com maior cobertura de monitoramento. O left join foi a escolha correta porque a unidade de análise é o encalhe e não a biometria, e o encalhe está presente nas ocorrências. Após fazermos essa parte da higienização e da filtragem melhor dos dados e a união deles, né, passamos para a parte da análise de série temporal, que é onde podemos ver a evolução mensal dos encalhes ao longo do ano de 2019, final de 2019 até final de 2025. Percebemos que no inverno, onde acabam tendo picos de encalhes e de ocorrências nos municípios do litoral paulista, e o pico absoluto acaba sendo em setembro, nos meses de setembro, agosto, mas o pico absoluto mesmo acabou acontecendo em setembro de 25, com 2.489 encalhes. O gráfico de baixo foi feita média aritmética, então ela acaba tendo uma análise melhor do que aconteceu nesses anos, né, 19 e 25. Depois podemos ver que a maior taxa de encalhes por animal foi de aves, segundamente foram os répteis, e então foram os mamíferos, e infelizmente a condição dos animais, quando foram encontrados, a maior parte eles já estavam mortos, né, e poucos foram resgatados vivos. A maior taxa das praias que foram que tiveram ocorrências acabaram sendo Ilha Comprida e Fazenda e Juqueri. Mas por que Ilha Comprida teve esse número disparado, dado Fazenda e Juqueri? Porque a biodiversidade no município de Ilha Comprida tem muitos mangues, então a biodiversidade nessa região de Ilha Comprida, Cananéia, Iguape, tem muitos mangues e boa parte das aves acabam morrendo em lugares assim, por exemplo.
e também tem a questão do inverno que acaba influenciando. Bom, após essa parte da análise exploratória, passamos para o tratamento das coordenadas, que foi feito depois dessa análise inicial, porque tinha que fazer um tratamento relativamente pesado nos pontos, nas coordenadas anteriormente passadas, porque lá no Simba estavam de uma forma e o GeoPandas entendia de outra. Então, martelamos em cima para poder deixar de uma forma que o GeoPandas pudesse entender. Aí então fizemos a correção das coordenadas, o geodataframe de pontos, o geodataframe de linhas, então pudemos fazer os mapas, utilizando o shapefile do estado de São Paulo para poder colocar cada uma das 15 cidades do litoral paulista. Fizemos também a distribuição de hotspots aqui para ver onde ocorrem as maiores ocorrências. E aqui aparece também, depois que eu vou mostrar no código, os top 15 municípios de volume absoluto de encalhes. O maior foi Ilha Comprida, que lidera com folga 11.736 registros, quase 4 vezes mais que a segunda colocada, Ubatuba, que foram 3.059. Ubatuba, São Sebastião, Guarujá e Itanhaém foram o segundo bloco, entre 2.400 e 3.100 encalhes. A partir de Caraguatatuba, os valores caem abruptamente, 1.174 até 480 em São Vicente. Ilha Comprida aparece nos 2 rankings com maior volume absoluto, maior taxa normalizada, confirmando que não é um artefato do monitoramento, é um hotspot real. Bom, comprometido, aqui estou mostrando a parte referenciada anteriormente da nossa pipeline de dados. Não separei da mesma forma que apareceu lá no slide, mas pelo código dá para entender o caminho feito. Bom, começamos pela importação das bibliotecas, né, referenciadas anteriormente, e a parte do tratamento inicial está aqui, mas eu coloquei a parte da extração dos dados e também do tratamento inicial de cada um dos 3, de cada uma das 3 tabelas. Fizemos aqui a normalização, vemos o tipo de variável que cada coluna tem. Fizemos a modificação dessas variáveis para tornar o código mais limpo e menos pesado. Mantivemos aqui, né, a latitude e longitude nessa etapa. Na próxima, e só na parte da análise de geoprocessamento a gente vai fazer essa modificação dos pontos de latitude e longitude. E aí, bom, segue a biometria aqui, mesma coisa. Tratamos as tabelas, mudamos os tipos de variáveis e, bom, vai indo, né, até ocorrências de fauna-alvo, que é quando terminamos essa parte, e vamos para a parte do left join, do relacionamento e higienização. Tiramos dados duplicados, dados nulos, valores none, né? Fazemos a análise dos esforços de monitoramento à parte, para não misturar uma coisa com outra, e dizer, não misturar a parte do left join, né? E depois sim a gente unir todos os dados, né? Aí análise exploratória das séries temporais, como já mostrei anteriormente, a evolução mensal dos encalhes. Também tem a parte da média aritmética de todas as ocorrências, né, com o mês de setembro ganhando. Tem a parte dos encalhes de classe por animal, a condição deles encontrados. Também as top 15 praias com mais encalhes, né? Aí vamos para a parte do geoprocessamento, da análise espacial, que começa a correção das coordenadas, das ocorrências, dos esforços de monitoramento, e começamos a criar os dataframes dos pontos de encalhes aqui. E vai seguindo, vai mudando o ponto de latitude e longitude que estava no Simba e vai passando para points em geometry para que o GeoPandas possa entender. E foi utilizado a Shapely nesse caso, né? Foi criando dataframe de linhas por linhas, a distribuição espacial dos encalhes aqui no litoral para ver se tinha sido plotado corretamente, e aí depois foi feita a separação individual de cada uma dos municípios, né, para que a gente pudesse ter uma análise quantitativa legal para o município, né. Também depois disso passamos para parte do mapa de calor, o heatmap aqui, com Ilha Comprida pegando fogo. Os top 15 municípios com mais ocorrências, e aí vamos aqui para o final dos hotspots, como
já tinha mostrado anteriormente. Concluímos que a aplicação de técnicas de ciência de dados foi extremamente eficiente para analisar os encalhes marinhos no litoral paulista. O trabalho permitiu identificar padrões sazonais. Além disso, mostramos como dados públicos do sistema SIMBA podem ser utilizados para apoiar estratégias de monitoramento e conservação ambiental. Com esse trabalho, foi possível demonstrar como ciência de dados pode ser aplicada na análise de problemas ambientais reais. Utilizando os dados do sistema SIMBA, identificamos padrões espaciais e temporais dos encalhes de fauna marinha no litoral paulista, além de regiões com maior concentração de ocorrências. Os resultados mostraram a existência de sazonalidades nos encalhes, principalmente nos meses de agosto e setembro, que é o inverno aqui no Brasil, além do predomínio das classes de pássaros e répteis nos registros analisados. Também foi possível destacar as regiões críticas, como Ilha Comprida, que foi a mais afetada, através das análises espaciais realizadas. Além disso, o projeto reforçou a importância do tratamento e da padronização dos dados utilizando ferramentas como Python e bibliotecas de geoprocessamento para transformar grandes volumes de informação em análises relevantes para apoio à conservação ambiental. Por fim, o estudo demonstra o potencial da integração entre tecnologia, meio ambiente e ciência de dados como ferramenta de apoio à preservação da biodiversidade marinha. Gostaríamos de finalizar o nosso TCC agradecendo primeiramente à banca avaliadora pela atenção, pelo tempo dedicado e pelas contribuições ao nosso trabalho. Também agradecemos ao nosso orientador, professor mestre Anderson Nogueira Cotrim, pelo apoio, orientação e acompanhamento durante todo o desenvolvimento desse projeto. Agradecemos aos nossos colegas e amigos de TCC, que compartilharam experiências, conhecimentos e estiveram presentes durante essa trajetória acadêmica. E principalmente, agradecemos a nossas famílias pelo apoio, incentivo e compreensão ao longo dessa caminhada. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado.